Hoje nós vamos falar sobre o epicentro do universo. Se você entrar nesse link que está aí no boletim, você vai acompanhar o infográfico do Estado de São Paulo, onde aparece um mapa das nações do mundo árabe que estão atualmente em conflito. Você que pretende prestar vestibular, não pode deixar de ler o que está se passando, porque isso é tema óbvio, obrigatório, que vai cair nas matérias no meio e do fim do ano. Você precisa entender o que está acontecendo no mundo lá fora. E eu queria convidar você, então, a gente a dar uma olhadinha num resumo das imagens dos últimos dias. Impressionante como o Salmo 2 é tão atual. Nós estamos sofrendo já algumas consequências indiretas desses acontecimentos. A mais branda delas é que a Fórmula 1 não vai mais começar no Bahrein. Então eu também não sei o que mais eu faço da minha vida, vou ter que esperar o Grande Prêmio da Austrália. Mas, falando sério, isso tudo está acontecendo na maior concentração de petróleo da face da Terra. A OPEP diz que por enquanto vai tudo muito bem, obrigado, mas o barril de petróleo subiu $4 de um dia para o outro só na semana passada. E hoje nós, no Brasil pelo menos, não dependemos tanto, mas ainda assim dependemos do petróleo como combustível. Você imagina se há uma crise mundial e se simplesmente você não tem mais como sair com o carro de casa, porque o litro da gasolina vai custar R$30, por exemplo. Você não tem mais condição de viver do jeito que você vive hoje. Eu não estou querendo ser alarmista ou apocalíptico demais. Eu estou pedindo que é para que a gente olhe, leia a Bíblia numa mão e leia o jornal na outra mão. Hoje, em tempos de internet, as revoluções elas se propagam em tempo real e na velocidade da luz. Deu certo na Tunísia, próxima bola da fila era o Egito, depois o imbatível, inabalável, inexpugnável Gaddafi, que está há 41 anos no poder, achou que era para sempre, e talvez não seja assim. E você vê ali que os vermelhinhos vão aumentando. Gente, eu estou impressionado. Nos meus poucos 45 anos de vida, eu nunca vi tanta confusão ao mesmo tempo. Talvez a gente não soubesse, hoje a gente sabe. O cara escreve no iPod, no iPad dele o que está acontecendo ali, e inflama os jovens que estão no outro país. Há quem diga, tem gente já marcando a data da volta de Jesus, eu acho isso um tremendo erro. No mínimo o cara é corajoso, mas tem gente marcando para 2020. Então,
Tem gente que está enrolando para casar. Vê se para de enrolar, moça, você aí do fundo de camisa vermelha, e vê se casa logo com ela, né? Agora, vamos voltar aqui então para o nosso texto. Olha só, né? Acho que não estava no script essa, viu? Não estava, foi espontâneo. Palavra-chave do capítulo 4 de Apocalipse é a palavra tronos. A palavra trono, ela ocorre 61 vezes no grego, no Novo Testamento, sendo que 46 vezes no Apocalipse. Se você quer saber alguma coisa sobre trono, e tem hora que essa palavra não é usada para trono de Deus, fala trono de Satanás, por exemplo. Tá? Ou aquele vai se sentar comigo no trono de meu pai. 18 vezes dessas 46 aparecem aí no capítulo 4 e no capítulo 5. Portanto, se nós queremos entender alguma coisa de trono, é aqui que a gente deve olhar. O capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, eles são tão importantes. E se a gente não compreendê-los direito, a gente não consegue compreender o fim do livro. Por isso, nós vamos meditar hoje no 4. Na outra semana, que na próxima é feriado, nós estaremos abordando o 5. Mas a gente deveria fazer isso de uma vez só, mas não há tempo hábil para isso. Tá? Mas é basicamente uma cena. O Cordeiro vai entrar no capítulo 5, esse para quem e de quem nós cantamos nesse início do nosso encontro. Vamos dar uma olhada ao que acontece aqui então no capítulo 4. Há 3 propósitos neste capítulo, propósitos que nós, a Igreja de Jesus Cristo, deve compreender muito bem, porque isso afeta diretamente a dinâmica das nossas vidas. Primeiro propósito desse capítulo é demonstrar que o julgamento de Deus, que vai do capítulo 6 até o capítulo 20, você tem aí os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, são disparados dos capítulos 4 e 5. Sem a gente entender, portanto, o que acontece no 4, o que acontece no 5, a gente perde a conexão com o restante do livro. Então, capítulo 4 e 5 tem por objetivo demonstrar que o julgamento de Deus tem por base a sua santidade e a sua obra redentora. Você observa que esse que está sentado no trono, ele é indescritível. Falta vocabulário na boca do profeta João para que ele diga o que ele está vendo e está descrevendo. Né? Você vê, por exemplo, que tem alguém assentado no trono, no verso 3, e ele é semelhante a jaspe e a sardônio. A gente poderia contextualizar, parece um diamante, de um brilho tão puro, tão cristalino, tão sem manchas, tão perfeito, tão reluzente. É uma luz que esconde quem está ali assentado no trono, que emana dele. Então, o máximo que João consegue descrever é a luz que está ao redor de Deus. Porque ninguém jamais viu a Deus. João está vendo a glória de Deus. Então, parece um diamante brilhando em todo o seu fulgor, repleto de luzes, e há uma majestade ao redor desse trono. Há um arco-íris que rodeia esse trono. E o arco-íris nos dá uma grande mensagem para começar. Porque esse trono é o lugar da graça de Deus. Porque se você se lembra, o arco-íris na Bíblia é o símbolo da graça de Deus. Quando terminou o dilúvio e Noé saiu da arca com os animais, ele oferece um animal em sacrifício a Deus e aparece um arco-íris e Deus olha para o arco-íris, aspira o aroma do sacrifício, se agrada disso e diz: eu
não vou mais destruir o mundo com água. Todas as vezes que eu olhar para o arco-íris, eu vou lembrar dessa minha promessa. Então é maravilhoso quando nós percebemos que João vê um arco-íris lá no trono dos céus. É desse trono que emana graça. Aliás, a palavra quase não aparece em Apocalipse, mas o tema aparece. Você vê que parece que o mundo vai acabar, você espera que o mundo acaba quando se abre o 7º selo, e o mundo não acaba. Aí começam as trombetas. Aí quando chega na 7ª trombeta, agora vai acabar, agora vem chumbo grosso, como diz o meu professor. E não vem. Vem um pouquinho, mas não vem tudo. Aí você acha que vai acabar na 7ª taça. Acontece a mesma coisa.